Opa, então vamos lá. Bem-vindo a mais uma aula 2 do módulo 2, comandos básicos. Então nessa aula a gente vai aprender um pouco mais nesse mini curso sobre os comandos básicos para que a gente possa criar nossos primeiros programinhas, ok? Na primeira aula, aula 1 do módulo 1, você fez o seu Olá Mundo, que, como eu comentei e brinquei, quebrou a sua maldição do programador. Brincadeira, né? Claro. E nessa aula hoje a gente vai falar sobre os comandinhos básicos que a gente aprender. Então, segue aqui comigo. Interação e console. Como o seu programa vai interagir com as pessoas e escrever no console do browser. Eu falei um monte de coisa complicada, mas calma. Você já me conhece, já está seguindo o método Programar do Zero nesse mini curso e sabe que eu vou explicando todos os detalhes, ok? Por que seu programa vai interagir com as pessoas? Por que ele precisa interagir? Bom, seu programa vai interagir com as pessoas para informar sobre assuntos importantes ou solicitar dados. Como assim? No JavaScript, temos duas funções básicas de interação com as pessoas, que é, primeiro, um alerta e segundo, uma caixa de confirmação, que ele pergunta OK e cancelar. Ambos são com os comandos bastante parecidos. O da esquerda, que é o alerta, informa apenas informa a pessoa de alguma coisa, normalmente uma informação importante que a pessoa deve saber. E no caso da confirmação, ela informa algo e solicita uma ação, normalmente OK, que significa positivo, e cancelar, que significa negativa. Como criar mensagem que apenas o programador possa ver? Esse é o primeiro passo. Um é o alerta, que eu comentei, que foi até o comando que você digitou inicialmente, e o segundo é o que o programador possa ver. Para exibir informações que apenas você, no caso o programador, possa ver, basta escrever essas mensagens no console do browser, ok? Que, como eu mostrei, no Google você abre lá no menu de contexto e você tem o seu console, a sua área de console, que é a que eu mostrei, ok? Vamos dar uma olhadinha? Alertas, escrever no console, confirmação. Eu vou abrir aqui então o meu Google Chrome. Legal, aqui estou eu com o meu Google Chrome. Você está com a sua página do Chrome aberta. Abre mais uma aba. Você clica nesse menu de contexto, desculpa, mais ferramentas, ferramentas do desenvolvedor. Ele vai abrir essa área de console para você. Ele abre algumas coisas já preenchidas. Não se importe muito com isso, mas se você quiser, você pode apagar com o botão direito aqui em cima, Clear Console. Ele vai deixar apagado para você. E aqui agora a gente vai começar a brincar. Você começou provavelmente a fazer o seu Olá Mundo, quebrou a sua maldição, fazendo um alert. Oi, só estou repetindo o que a gente fez, ponto e vírgula. Ok, ele diz oi para você. Nada demais. Até parece eu fazendo lá, como eu comentei na história, o meu primeiro programinha que escrevia meu nome 11 vezes na tela. Claro. Bom, a gente tem aqui o alert, como eu comentei com você. O alert você pode escrever qualquer outra coisa aqui. Olá, sou o seu computador. Pressiona Enter. Ele mostrou aqui, olá, sou o seu computador. Voltando. Você pode escrever qualquer bobeira, o que você quiser aqui. Desde que seja entre aspas, ok? E mais pra frente eu vou te ensinar na aula de operadores e na aula de string o que significa isso. Mas segue aqui comigo, você sabe que eu explico todos os detalhes, mas na hora certa para não te confundir. Isso é um dos meus métodos. Esse aqui é o alert. Como eu comentei, o alert, ou o alert, vou falar o bom português aí, ele é feito somente para informar. Se você quiser uma confirmação, é o confirm. Será que você está aprendendo? Será? Se você estiver aprendendo ou não, manda uma mensagem para mim. Ponto e vírgula. Sempre tem que terminar com ponto e vírgula. No JavaScript não é obrigatório, tá? Mas eu gosto de terminar sempre com ponto e vírgula. Nesses detalhes ou outros aí eu não consigo contar no mini curso porque é um espaço muito reduzido, é uma aula compilada, são só no máximo 5% que eu tenho no curso oficial. Se você quiser saber mais detalhes, acesse aí programardozero.com.br. Voltando, confirme. Aqui ele vai mostrar para você, ele mostra aqui a sua mensagem, será que você está aprendendo? E ele mostra aqui cancelar, ok, ok? Você pode, ok, ok? E ele te retornou aqui true
porque significa que você apertou o OK. Se você apertar o cancelar, ele vai retornar false. Fica tranquilo que eu te explico mais para frente o que significa isso, ok? Para que você possa mostrar informações que somente você, o desenvolvedor, vê, você pressiona assim, console.log e a mesma coisa. Olá, tudo bem? Preciso fazer um cursinho de datilografia. Ele vai colocar aqui, olá, tudo bem? Qual que é a diferença de um com o outro? Se você perceber, o alert, ele vai mostrar, vai pular uma mensagem na tela. E isso o usuário vê. O outro, que no caso é o console, somente você vê. Tem situação que você precisa disso, tem situação que você não precisa. Por que você gostaria de mostrar uma mensagem que o usuário, a pessoa que está usando o seu programa, não queira, não possa ver? Porque são mensagens mais técnicas, que você deixa, vamos dizer assim, entre aspas, escondidinho lá no console do navegador. Que você, como desenvolvedor, você pode ver. Normalmente são mensagens mais técnicas. E as mensagens do alert ou do confirm são mensagens mais de usuários, como por exemplo eu coloquei aqui. Mas eu vou passar um pouco mais de detalhes, inclusive como rodar o seu programa sem precisar abrir o console do Google Chrome nas próximas aulas. Então, segue aqui comigo. Deixa eu voltar agora para os slides para que a gente possa continuar a aula. Legal? Bom, agora que a gente já abriu o primeiro programinha, já aprendeu a fazer os comandos bem básicos ainda, mas lembra do pink do cérebro? O primeiro passo para dominar o mundo é um passo de cada vez. Agora eu quero te mostrar uma coisa bastante interessante que vai servir como base também, que não é um comando, ok? É uma linguagem de marcação, vou explicar mais detalhes para frente, que vai te ajudar a montar os seus primeiros programinhas sem precisar abrir o console, que é o HTML. O que é o HTML? É uma linguagem de marcação que você vai criar dentro de um editor, pode ser o seu bloco de notas, por exemplo, que vai deixar os seus programas um pouco mais bonitinhos e formatados. E o que é o HTML? Bom, a internet, como a gente conhece hoje, ela foi inventada em meados de 1989 por acredite ou não, um físico britânico, hein, chamado Tim Berners-Lee. Ele propôs, inicialmente, que a gente deveria ter páginas amigáveis e interativas. E, graças a Deus, a gente tem isso hoje, que são páginas clicáveis. Você clica no link, você abre imagem, visualiza, ou seja, algo interativo, algo agradável de se ver. E antes da invenção do Tim, a gente não, nós navegávamos na internet dessa forma, utilizando as famosas BBS ou Bulletin Board System, que nada mais eram do que programas console ou programas tela preta que você podia ver aí coisas sobre notícia, ciência, você tinha que digitar, por exemplo, para ver notícia, pressione a tecla N. Nossa, bizarro, né? Pois é, eu já experimentei isso daqui, calma que isso aqui não é da minha época, mas já experimentei isso aqui de curiosidade e não é nada legal ver uma foto nisso aqui, ela chega toda quadriculada. As mais moderninhas, né? E o primeiro site foi um site de catálogo, acredita ou não, era um site que era como se fosse um catálogo virtual de sites, porque naquela época tinha bem pouco site na web, cabia dentro de um catálogo, como se fosse uma lista telefônica da web. Esse site está até hoje de pé, recomendo você acessar lá só por curiosidade. O endereço está aí em cima no slide, é o info.cern.ch. Acessa lá só para você ver. E então, o HTML é uma linguagem que a gente usa para criar textos, formatações, imagens, links, etc. Com essa linguagem, que no caso é de marcação, cuidado, que não é uma linguagem de programação, é possível criar o rosto de um programinha, ou seja, a parte que as pessoas que utilizam veem no computador, smartphones e até tablets. E aqui a gente vai começar algumas regras básicas do HTML que vai te ajudar daqui para frente. Primeira, uma marcação do HTML é normalmente chamado de tag ou elemento. As tags são conhecidas por serem comandos utilizados pelo navegador para fazer todas as formatações indicadas. E assim como outras linguagens, também existem regras. Ou seja, você escreve como se fosse uma linguagem, só que nessa aí é uma linguagem de marcação, alguns, entre aspas, comandos,
O navegador vai entender esses comandos e vai colocar. Por exemplo, para você escrever um texto em negrito, você vai colocar nas tags B de bold. Vamos lá, que eu vou te mostrar mais detalhes. Regra número 1. A gente vai repassar essas regrinhas. As tags aparecem entre os sinais de menor e maior. Por exemplo, B, A, P. Tá vendo que ficou menor e maior ali? Essa é uma regrinha, regra número 1. Tá ali, coloquei até de setinha vermelha. Regra número 2. As tags são utilizadas em pares, sendo que a tag de fechamento é precedida por uma barra e ficaria dessa seguinte forma: B, seu texto, fecha B. Então a gente sempre fala assim, abre B e fecha B, justamente por conta disso, porque sempre tem uma tag que abre, outra que fecha. Viu que tem a barrinha? Olha lá, eu coloquei aqui, por exemplo, a tag P de parágrafo. Seu texto, abre P, fecha P. Regra número 3. Quando uma tag é utilizada sozinha, ela deve ser fechada na mesma tag de abertura, por exemplo, o BR, que é uma tag que serve para quebrar linha, uma quebra forçada. Viu? Estrutura básica do HTML. Todo HTML tem um esqueletão, um esqueleto básico que você precisa seguir. É uma regrinha, né? Como o próprio nome diz, você precisa fazer isso. E essa estrutura básica, você começa assim, com HTML, head e o body. O body, em inglês significa corpo, é o conteúdo que você vai colocar da página. Então, tudo que fica no cabeçalho, no caso do header, é o que o usuário não enxerga. E tudo que está dentro do body é a parte branca do navegador, é o que o usuário vai enxergar. Eu vou colocar aqui um exemplo, e antes disso vou detalhar. Então, aqui a página HTML, o abre HTML, tenho a área de cabeçalho, tem o título da página que aparece lá em cima no navegador, e o conteúdo da página, o body ou o body. Adicionando o conteúdo da página, como ficaria? Então, como eu quero mostrar para o usuário, a área de inclusão de comandos, vamos assim dizer, HTML, é dentro do body, que no caso seria esse comando, o P, que é de parágrafo. Então, estou abrindo o P, fecha P, eu vou escrever minha primeira página. Olha só que bonitinho. Quando eu executo essa página, ela vai ficar dessa forma. Vai ficar uma área branca, que é a área que o usuário vê, escrito com conteúdo. E você percebe que esses comandos HTML, eu falo comandos com bastante cuidado para você não confundir, mas seria como se fosse uma analogia, ele não vai aparecer ali o abre P ou fecha P. Por quê? Porque esse é a linha de instrução que você vai colocar para o seu browser para que ele entenda o seguinte: bom, o programador quer que eu mostre um parágrafo, então eu devo mostrar um parágrafo para o usuário. Só que o usuário, ele não quer saber de comandos. Abre P, fecha P, body, bold, sei lá, essas coisas. Ele só quer ver um texto. E é isso que é a beleza do HTML. Você coloca como se fosse uma série de instruções e você vai mostrar para a pessoa. E talvez você esteja perguntando, será que eu preciso escrever todos esses comandos? Poxa, meio estranho, né? Para que eu preciso fazer isso? Será que eu não poderia abrir, por exemplo, um Word e escrever meu HTML? Para texto simples, você pode. Então, você pode escrever o Word mesmo, o programa Microsoft Word. Você pode ir lá, salvar como, você coloca extensão .html. Só que se você fizer isso, ele vai criar um código HTML que não é um código, vamos dizer assim, entre aspas, tão bonitinho, tão bem feito. Então, por isso eu aconselho você abrir o seu bloco de notas, repetir esse curso, e como eu comentei, você me desculpa, mas isso é um mini curso. Então, o mini curso seria um pouco mais compacto. No curso oficial, eu sempre faço isso passo a passo, abro o editor, mas aqui é uma repassada nos conceitos. E as tags mais úteis aqui que eu vou deixar para você. O HTML contém centenas de tags, mas algumas são mais úteis que as outras. No caso, que a gente vai utilizar com mais frequência. Quais são? Formatação de texto, de estilo negrito, itálico, sublinhado, riscado, e também o realce, que é a mesma coisa que o bold, e o sobrescrito e o subscrito, que é aquele que fica para cima ou para baixo do texto, os parágrafos, que são utilizados para definir início e fim, né, de textos, no caso do parágrafo, além de criar uma linha de espaçamento entre eles. Então, se você vai colocando os textos, vai ter vários parágrafos lá. Os cabeçalhos, que você tem o H1, que é o maior cabeçalho, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Tem o H7, que é o header, né, cabeçalho? Não, não tem. E as outras tags que elas podem ser consultadas no curso oficial Programar do Zero. Como eu comentei, isso aqui é um curso, um mini curso, eu não consigo passar todo o conteúdo, ok? E os próximos passos aqui que você deve seguir? Bom, como a gente viu, as mensagens tornam o seu programa bem mais interativo, que é a forma que o seu usuário espera.
E da mesma forma, você também pode criar o HTML, que torna o seu programa muito mais agradável. Agora, na próxima aula, a gente vai encontrar os erros mais comuns que você pode enfrentar digitando todos esses comandos. Sabendo desses erros, a probabilidade de você ficar frustrado vai se minimizar, porque você vai se preparar para todos esses erros e principalmente você vai saber lidar com tudo isso, ok? Nas próximas aulas eu vou digitar mais alguns comandos para você, você vai ver mais alguns detalhes técnicos, então continua acompanhando, continua aqui comigo. Qualquer dúvida você sabe por onde me achar. facebook.com/devsamurai, tudo junto e minúsculo. Ou então acessa aí, programardozero.com.br, beleza? Até lá, tchau, tchau.